Olá pessoal, dando sequência à série de vídeos sobre o teodolito, nós iremos falar hoje sobre o nivelamento do equipamento. Esse é o nosso equipamento, vocês podem observar o tripé e o teodolito que ainda se encontra dentro da caixa. É importante mantê-los sempre guardados na horizontal, quando não se estiver utilizando, para evitar possíveis danos. O tripé ele é composto por algumas travas, esta localizada na região mais inferior, são as travas de parafuso. Estas travas vão auxiliar na hora de você ajustar a altura do tripé. A outra trava é a trava de pressão, esta em detalhe preto com laranja, que também é utilizado nesse ajuste e possibilita o correr das pernas do tripé. É necessário que se estacione o tripé sobre algum ponto de referência, que é o marco topográfico, ou também chamado de ponto topográfico. No nosso caso, o nosso ponto topográfico vai ser improvisado, vai ser essa pedrinha com um X preto no meio. Os marcos topográficos podem ser fixos de metal, de madeira, fincados em uma pedra, mas no nosso caso vai ser improvisado, até porque estamos gravando aqui em uma estrada. Bem, de volta ao tripé e com todas as travas destravadas, é importante mantê-lo mais ou menos na altura do seu queixo, considerando que o teodolito ainda vai ser colocado ali em cima da base e que seu equipamento não vai ficar dessa altura, ele vai descer um pouco à medida que você abrir as pernas do tripé. Em seguida, você deve abrir o tripé e logo depois posicioná-lo em cima do ponto topográfico. Ao posicioná-lo em cima do ponto topográfico, você deve alinhar ali de forma bruta, tentar alinhar o eixo do ponto com o eixo da base do tripé o mais alinhado possível. Olhando através da abertura que possui a base do tripé, você consegue observar o ponto topográfico no chão, e a partir dali se tem uma base mais ou menos sobre o alinhamento do eixo do ponto topográfico com o eixo da base do tripé. Você também pode fazer isso com o auxílio de um prumo. Estando mais ou menos alinhado, passamos então para o próximo passo. E o próximo passo é pegar o teodolito dentro da sua caixa e colocar em cima da base do tripé. O teodolito deve ser fixado na base do tripé através de uma trava localizada na região inferior da base. Lembrando que você não deve apertar muito o parafuso da base para não estragar o equipamento. Em seguida, se deve verificar através do prumo óptico se o eixo do ponto topográfico está alinhado ao eixo do equipamento. O prumo óptico está localizado no teodolito. Podemos observar que o equipamento não está totalmente centralizado, não está totalmente ajustado com o eixo do ponto topográfico. Pode ser feito então um ajuste mexendo-se nas pernas do tripé. Esse ajuste tem a finalidade de colocar o eixo do ponto topográfico alinhado com o eixo do teodolito. Sempre olhando através do prumo óptico para ter uma base sobre o alinhamento do ponto topográfico. Pronto! O Iago conseguiu alinhar o ponto topográfico com o eixo do equipamento, como podemos observar pelo prumo óptico. A base do equipamento agora está alinhada com o ponto topográfico que temos de referência. Passamos então ao passo seguinte.
Este é o nível esférico, também chamado de nível de bolha, e nós devemos centralizá-lo. Antes de centralizá-lo, é importante fixar todos os pés do tripé. E agora, movimentando o tripé através das travas de pressão, tem-se a finalidade de centralizar a bolha no centro do nível esférico. Uma dica importante é você colocar a bolha em direção a uma das pernas do tripé, travar esta perna e mexer nas outras duas. O Iago está tentando centralizar a bolha do nível esférico neste momento. Perfeito! Agora o nível esférico já está centralizado e podemos então passar para a etapa seguinte. Observando através do prumo óptico, confirmamos que de fato, além do nível esférico estar centralizado, o equipamento continua no eixo do ponto. Caso depois da centralização do nível de esfera o marco topográfico estiver fora do eixo, você pode desprender a base do teodolito e fazer um pequeno ajuste e depois prender de novo através do parafuso localizado na região inferior. Para a próxima etapa, nós iremos utilizar os parafusos calantes. Eles são 3 e estão localizados na base do teodolito. Nós iremos utilizar os parafusos calantes com a finalidade de nivelar agora o nível tubular, que, como nós observamos, ele encontra-se desnivelado. Para isso, nós devemos girar 2 parafusos calantes em sentido contrário, para só posteriormente girar o terceiro parafuso calante. Bem, então o Iago está girando os 2 primeiros parafusos calantes com a finalidade de centralizar o nível tubular. Como vocês podem observar, à medida que ele mexe nos parafusos, o nível se movimenta dentro do tubo. Após o nível tubular se encontrar centralizado, é hora de então movimentar o terceiro parafuso calante. Se movimenta o terceiro parafuso calante com a mesma finalidade de centralizar o nível tubular. Após a centralização da bolha no nível tubular, através do movimento do último parafuso calante, se deve fazer um giro no equipamento, no teodolito, e a bolha no nível tubular, após esse giro, deve se manter centralizada. Se ela não estiver centralizada, ocorreu algo de errado e o processo deve ser repetido. Ao final das etapas até então, o ponto topográfico deve se manter alinhado ao eixo do equipamento. Se ele não estiver alinhado, algo de errado aconteceu e você deve repetir todo o processo. No nosso caso, nós observamos que o nosso equipamento está devidamente alinhado com o nosso ponto de referência, com o nosso ponto topográfico. Também podemos observar que o nível de bolha se mantém centralizado. Bem, se o nosso nível de bolha, o nosso nível esférico, se está centralizado, o nível tubular está centralizado e através da visão do prumo óptico, observamos que o ponto topográfico está alinhado com o eixo do equipamento, então o nosso equipamento, o nosso teodolito está devidamente nivelado
Estando tudo nivelado, finalmente nosso equipamento está pronto para a determinação de outros pontos e assim a aferição de medidas.